Vamos ler versos 45 e 46, irmãos. A palavra santa do nosso Deus diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a quarta palavra proferida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu fiz questão de ler um verso a mais, o verso 45, porque ele relata para nós que quando da crucificação do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Já parou para pensar nisso? Trevas ao meio-dia. Isso não é normal. Isso não é nada normal. Ou seja, estava claro que Deus estava trazendo algo sobre a face da terra. Quando nós lemos nas Escrituras, no Antigo Testamento, o relato, o registro da última praga no Egito, antes que o cordeiro pascal fosse morto, houve trevas por 3 dias. Assim também agora, antes da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que efetivamente tira o pecado do mundo, houve 3 horas de densas trevas, pleno meio-dia. Essas trevas representavam o juízo de Deus sobre o nosso pecado. A ira de Deus estava sendo derramada naquele instante sobre Jesus. Ele nos substituiu naquela hora. Ele sofreu o mais terrível, sofreu o abandono, a pior dor, o abandono do Pai. Jesus enfrentou ali o inferno no Calvário, e nosso Senhor suportou tudo isso por nós. Jesus já havia sido abandonado momentos atrás pelos seus discípulos chegados. Haviam deixado Jesus fugido. Agora Jesus estava sendo desamparado pelo seu Pai. Na cruz, Jesus experimentou de fato o inferno. Ali, ele que nunca pecou, como nós já lemos aqui em Coríntios, se fez pecado por nós, se fez maldito. A cruz era reservada e representava maldição. Jesus foi traspassado, moído pelo Pai, que fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele estava recebendo a punição pela nossa culpa. Por isso, Jesus estava experimentando a maior agonia. Jesus estava experimentando o maior desamparo, angústia, a maior possível. Aquele que é a luz do mundo estava se fazendo como trevas. Jesus ficou ali naquela cruz por cerca de 6 horas e estava chegando os instantes finais da sua vida humana, sua vida terrena. Foi quando ele usou o que lhe restava, as últimas forças que lhe restavam, para dizer exatamente: Eli, Eli, lama sabactani. Essas palavras aqui foram mantidas na língua original, o hebraico e também o aramaico. Eli, Eli é em hebraico e lama sabactani em aramaico. Se a gente for observar no relato de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34, a gente vai perceber que Marcos mantém tudo no aramaico. Eloi, Eloi, lama sabactani. Essas palavras, irmãos, de agonia de Jesus, estão registradas também num salmo. Muitos anos antes, o salmista registrou lá no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparastes? Essas são as palavras iniciais, na metade do verso 1 do Salmo 22. E elas revelam o quanto Jesus era de fato humano. E nessas horas, meus irmãos,
a gente vê que Jesus não esmorece, não perde a fé no seu Pai. O seu grito aqui não é de acusação contra o Pai. Por que me desamparaste? Não, é uma expressão de fé, na qual ele se agarra ao Pai e ainda o reconhece como Deus meu, Deus meu. É assim que Jesus exclama. Você pode ficar pensando, como um pai poderia abandonar assim um filho? Se ele não fizesse isso, nós é que teríamos sido deixados. Se ele não fosse desamparado ali, nós é que teríamos que ser. O pai não deixou de amar o filho, mas este era o único meio de salvar os seus eleitos, de salvar você. Era preciso que o filho suportasse todo o castigo do pecado, como foi dito aqui. O salário do pecado tinha que ser pago, e Jesus pagou até o último centavo. Ele satisfez toda a justiça de Deus. Era preciso que o filho unigênito fosse abandonado naquela hora, para que nós fôssemos recebidos na família de Deus. Porém, Jesus continuava sendo o filho amado, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Lembra-se? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus continuava sendo, tanto nos seus sofrimentos, como também na sua obra, o Pai se compraz. As trevas que o nosso Salvador suportou, meus irmãos, naquela cruz, duraram 3 terríveis horas, mas as trevas que prenderão para sempre todos aqueles que rejeitam essa obra e morrem em pecados, durarão para sempre. Às vezes nós passamos por provas duras aqui, não é? Talvez você esteja vivendo momentos assim, de provas angustiantes, e talvez você tenha se sentido desamparado. Talvez esse seja o seu sentimento. E nós precisamos aprender com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, a não dar lugar ao desespero e a continuar confiando no Pai. E precisamos falar com a nossa alma, mandar a nossa alma que se acalme, como fez o salmista, lá no Salmo de número 42, verso 11. É o coro, é o refrão do Salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Fale com a sua alma. Amém.